Pronto, pode começar. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo Simpósio de Urgência e Emergência da UFPE, o segundo SIMUI. Nessa sala nós vamos ter ao total de 6 apresentações e vamos contar com a presença do professor doutor Augusto César Barreto Neto. E antes de iniciarmos, eu gostaria que o professor fizesse uma breve apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Augusto, eu sou professor aqui da Universidade Federal e estamos na coordenação aí do simpósio. Agradeço a participação de vocês no evento, né, já de antemão. Tivemos alguns problemas ontem em relação à transmissão. Houve um problema no próprio YouTube que, por causa de um vídeo que um palestrante colocou lá, e aí um dos canais meio que bloqueou o vídeo, e para evitar isso a gente vai apenas transmitir um canal hoje, a transmissão das palestras. Espero que vocês se assistiram ontem, tiverem gostado das apresentações e das palestras, e que a gente possa hoje fazer um debate aqui propositivo. A ideia é que a gente possa ter aqui um debate do ponto de vista dos trabalhos de vocês e do pós-trabalho. Então, as contribuições que nós vamos colocar aqui é para que o seu trabalho possa ser melhorado, porque a ideia nossa é pegar todos esses trabalhos aí e fazer um compêndio com a organização de um e-book para, logicamente, aqueles alunos que assim desejarem, tá certo? Então, eu solicito que durante a apresentação, se possível, você mantenha a sua câmera ligada, porque a gente vai depois editar todas essas salas e colocar lá disponível para que você possa pegar um trecho do seu vídeo lá e usar da melhor forma que você necessitar, ok? Então, pessoal, vamos iniciar a apresentação pelo resumo de número 205 e gostaria de combinar com vocês que vocês têm de 5 a 8 minutos de apresentação e a partir do momento que vocês excederem os 8 minutos, eu vou ativar meu áudio e vou informá-las que vocês já excederam os 8 minutos. A partir daí, vocês vão ter 2 minutos de acréscimo para concluir a apresentação de vocês. Então, nós vamos iniciar pelo resumo de número 205, com a autoria de Mila de Salima, intitulado de Manifestações Neurológicas Graves em Pacientes com Covid-19. Fique à vontade, Mila. Quando você quiser iniciar, eu vou fazer a marcação do seu tempo, certo? Fique à vontade. Boa tarde. Já estão começando a ver a apresentação? A gente está vendo a tela do seu Meet, aí no caso precisa só abrir a página do PowerPoint. Pronto. Todos estão vendo? Sim, tudo ok. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu sou Mila de Salima e vou falar um pouquinho sobre as manifestações neurológicas graves em pacientes com Covid-19. Bem, em dezembro de 2019, surgiu uma nova doença. Mila, desculpa, veja. Diga de onde você é, para o pessoal conhecer tudinho e a gente contextualizar o trabalho, tá certo? Certo, tudo bem. Então, eu sou da Bahia, mas faço faculdade em Maceió, em Alagoas, no caso. Mais alguma coisa? Eu sou acadêmica de medicina pelo Centro Universitário Tiradentes, de Alagoas. Acho que só. Tem mais alguma informação? Não, tudo bem. Certo. Então, vamos voltar, né? Eu sou Mila de Salima e vou falar um pouquinho sobre as manifestações neurológicas graves em pacientes com Covid-19. Bem, em dezembro de 2019, surgiu uma nova doença ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2. Esse vírus tem como principal sítio-alvo o sistema respiratório baixo. Contudo, de dezembro para cá, a gente percebeu que existe um leque de manifestações que podem ser decorrentes desse vírus.
aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações neurológicas. Basicamente, a patogênese do coronavírus está relacionada à presença de proteínas spikes. Essas proteínas spikes, elas têm uma afinidade com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 e essa afinidade, ele gera um tropismo tecidual, tanto no sistema nervoso como em diversas outras células endoteliais que existem em vários órgãos do nosso corpo. Aqui, a gente vai analisar os tipos de manifestações neurológicas que acometem os pacientes com COVID-19. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, onde foram utilizadas as plataformas PubMed, Medline, Lilacs, Scopus e Ciel. Como descritores, foram utilizadas as palavras coronavírus e manifestações neurológicas, no idioma inglês. Todas as publicações utilizadas foram datadas do ano de 2020. Na totalidade, encontramos 251 artigos. Realizamos uma triagem a partir de leitura de títulos e resumos, e a partir disso foram selecionados 10 artigos na elaboração deste resumo. Bem, pacientes com COVID-19 podem apresentar manifestações neurológicas, tanto mais específicas como inespecíficas. Dentro das inespecíficas, nós podemos citar confusão mental, dor de cabeça, enquanto das mais específicas, né, das manifestações mais específicas, nós podemos citar convulsões e problemas cerebrovasculares. Relatos de encefalite, desmielinização, neuropatia e acidente vascular cerebral, o AVC, né, eles já estão sendo associados à COVID-19. Bem, essa interação, como eu já disse anteriormente, acontece a partir do receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Quer dizer, esse receptor, ele está no endotélio de vários órgãos do nosso corpo, inclusive do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que existe essa interação, existe um dano epitelial, né, um dano tecidual nesse órgão, e aí, como estamos falando aqui do sistema nervoso central, e aí esse dano gera uma alteração nessa barreira hematoencefálica, fazendo com que gere um dano a esse órgão, né? Que, no caso, o vírus está infiltrando, invadindo. Basicamente, esse mecanismo de propagação do vírus no sistema nervoso central acontece a partir da placa Kirby-Forme, que é uma placa localizada no osso etimoide, e essa placa, ela abriga o bulbo olfatório. Então, o vírus entra na cavidade nasal, a partir da cavidade nasal, ele se dissemina pelo bulbo olfatório. Não sei se vocês conseguem ver minha seta, mas aqui, ele entra na cavidade nasal, se dissemina pelo bulbo olfatório, e aí ele vai diretamente para o encéfalo. Então, esse é o caminho que acontece do vírus invadindo o sistema nervoso central. Bem, as evidências desse envolvimento no sistema nervoso central e dessas manifestações neurológicas ainda são bem limitadas e de baixa qualidade. Então, é dever desse meu profissional de saúde ficar atento a qualquer manifestação neurológica que possa acometer pacientes infectados ou com suspeita de infecção pela COVID-19. Dessas manifestações, a gente tem que se atentar a convulsões, agitação, torpor, desorientação, movimentos mal organizados em resposta a comandos, neuropatias e até AVC. Por se tratar de uma doença nova e de quadro clínico bastante variado, é dever do indivíduo, né, do profissional de saúde, investigar distúrbios neurológicos, tanto agudos como crônicos, nesses pacientes com COVID. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estar atento, realizar o exame mental e, a partir de alguma suspeita, de algo que você tem encontrado de errado ou de suspeito, você tem que realizar uma investigação secundária a partir de métodos de imagem. Por quê? Porque isso permite uma detecção precoce dessas alterações neurológicas. E quando a gente faz essa detecção precoce de alterações, a gente diminui significativamente
a possibilidade de sequelas crônicas nesses pacientes acometidos pela Covid-19 que têm as manifestações neurológicas. E, além disso, né, eu vou gerar uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo no futuro, lógico, e também vou diminuir os gastos públicos em tratamentos de sequelas neurológicas que podem ser evitadas devido a mais atenção e uma investigação mais aprimorada, né, desses sintomas, dessas manifestações clínicas. Bem, para encerrar aqui, eu trago uma frase de autoria desconhecida, mas que muitos já devem ter visto, ouvido também, né, que diz, o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Eu trouxe essa frase porque nós estamos passando por um momento bem complicado, já passamos de 90 mil mortos no Brasil, e para chamar a atenção que nós devemos fazer o máximo que podemos pelo nosso paciente. Então, temos que prestar atenção a manifestações que muitas vezes parecem bobas e simples, elas podem desencadear complicações muito maiores no futuro, né? Então, muito obrigada. Essas aqui são as minhas referências. Parabéns, Mila, pelo trabalho. E nesse momento de pandemia, a gente vai ter muitos trabalhos, né, que falem exatamente sobre essa temática. Mas uma temática que não vai passar nem esse ano, provavelmente só do meio do próximo ano em diante que a gente vai ter uma vacina segura contra o Covid-19. E daqui para lá a perspectiva é que, infelizmente, muita gente ainda venha a falecer dessa doença. Né? E por isso que a gente está aqui, uma atividade remota, né? Mas essa pandemia, ela mostrou para a população quão frágil nós somos do ponto de vista em todos os aspectos, de industrialização médica, de formação, de capacitação, não é? De atendimento em relação às habilidades afetivas que nós já estávamos perdendo. Então, eu acho que extrair da ciência os pontos positivos é importante e tentar, como você falou, criar políticas públicas para que a gente possa minimizar o dano em relação ao que pode vir por aí. E vocês, que são futuros médicos, futuros enfermeiros, dentistas, é que vão aí lidar diretamente com esse tipo de paciente. E é sempre bom ter esse olhar e é bom ter presenciado e passado por esse momento, porque amanhã vocês vão poder dizer, ó, estávamos ali na linha de frente durante a pandemia do Covid lá em 2020, né? Então, parabéns pelo trabalho, dê continuidade, escreva o texto do seu resumo, porque em breve nós vamos pedir a vocês aí um texto desse resumo para aqueles que queiram publicar no e-book que a gente vai construir, tá certo? Parabéns. Obrigada. Parabéns, Mila, pela apresentação. Agora vamos dar continuidade ao segundo resumo de hoje, certo? A autoria de Mônica Viviane Silveira Trindade, intitulada de Abordagem Multidisciplinar das Condições Biopsicossociais de Vítimas de Agressões Físicas admitidas nas urgências do Brasil, uma revisão de literatura. Ô Maria, você é do Rio Grande do Norte, é? Sou de Natal. De qual universidade? UFRN. Muito bem. Boa tarde, tá dando para me ouvir? Boa tarde, tá um pouquinho baixo só. E agora? Melhorou um pouquinho. É Mônica que tá falando, é? Sim. Isso. Tá com medo, Mônica, de falar? Não, tá não. É porque o microfone ele não é tão bom assim, aí o áudio fica mais baixo. Melhorou agora. Fala alto. Certo. Apresenta gritando, Tá Mônica. alto, assim, então. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque o computador é devagarzinho. Pronto.
Já tá dando pra ver? Aqui ainda tá meio... Aqui tá num tamanho pequeno de página. O computador não quer facilitar muito hoje, não. Você quer que a gente coloque para apresentar aqui? Eu vou só tentar mais uma vez, aí se não der, eu agradeço. Certo. Maximize a página primeiro mundo, cara. Tô tentando, só que ele não dá a opção. Eu tô Põe lá clicando. no quadradinho do meio, lá de cima. Aí você aperta aí, depois F5 para colocar em tela cheia. Travou, não foi? Foi. Pronto, Travou. então a gente coloca aqui mesmo, então. Ah, foi. Foi. Pronto. Quando quiser começar, fique à vontade. Eu tô testando se vai passar certinho. Ele tá um pouquinho complicado, mas... É que nem carro velho, depois que pega o embalo, eu acho que vai. Fechou. Agora ele vai fazer tudo. Pronto, agora foi. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Pronto. Primeiramente, boa tarde. O meu nome é Mônica Viviane Silveira Trindade. Eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. E hoje irei falar sobre a abordagem multidisciplinar das condições biopsicossociais de vítimas de agressões físicas admitidas nas urgências do Brasil. Uma revisão de literatura. A OMS define violência como o uso da força física ou ato de uma maneira que traga lesões físicas, psicológicas ou até mesmo a morte de um indivíduo, grupo, comunidade ou até de si mesmo de forma intencional. E devido à atual realidade, a epidemiologia ela passou a ser ela é um fato marcante, o que acabou não, a violência na atual realidade é um fato marcante, o que consequentemente acabou mudando a forma de organização da epidemiologia, fazendo agora com que ela seja obrigatória a notificação dos novos casos. E sabendo que a causa da violência vai permear dentro de todas as questões da essência humana, é de suma importância você saber realizar uma avaliação integral das vítimas para identificar o que levou à causa e evitar que possa acontecer novamente. Como objetivo do estudo, eu tive como compreender as condutas de abordagem multidisciplinares aos pacientes vítimas de alguma violência, agressão que dão entrada no setor de urgência. Para a realização dessa revisão sistemática de literatura, foram utilizados descritores de comunicação interdisciplinar, assistência ambulatorial, agressão e violência, com o uso do operador booleano AND nas bases de dados Medline, Cielo, Scopus, na Medline e a Lilacs. Medline, Cielo, Scopus e a Lilacs. E foram incluídos artigos na língua portuguesa, espanhola e inglês, e dispostos de maneira gratuita, e excluídos os anais de eventos, teses, monografias, dissertações e editais. E foi realizado durante o período de julho de 2020. Durante o processo de seleção dos artigos, deu um total de 654 da Medline, 24 da Cielo, 3 do Scopus e 91 do Lilacs. Após realizar o filtro de artigos incluídos, de inclusão no caso, restaram 111 da Medline, 12 da Cielo, 2 do Scopus e 10 do Lilacs. E após uma leitura e aplicação dos critérios de exclusão, restaram 12 da Medline, 6 da Cielo, 2 da Scopus e 2 da Lilacs, totalizando 20 artigos. Diante dos resultados, foi encontrado que a violência é a principal causa de morte e mortalidade durante as últimas 3 décadas no Brasil. E devido a isso, existe uma necessidade de preparo técnico e capacitação dos profissionais, tanto durante o atendimento, quanto para a questão do preenchimento das fichas
que serão enviados para os setores de epidemiologia. E apesar dessa necessidade, existe uma subnotificação muito grande desses casos, principalmente em cidades interioranas, o que vai implicar diretamente com a função da questão social, sociopolítica do profissional da área da saúde, que está dentro das suas funções como profissionais, que no caso não ficar fixo somente de avaliação da lesão, ou então de realizar um diagnóstico, o tratamento. Está muito além disso, que entra nas questões multidisciplinares do atendimento. Você fazer uma anamnese para saber a causa da lesão, conhecer não só a vítima, mas também o agressor, porque estudos trazem que o motivo da agressão podem permear tanto alterações físico-patológicas ou até mesmo psíquicas, e a partir disso você vai ter vai ser possível ter um posicionamento e saber melhor qual intervenção realizar diante dessas situações. Como conclusão, nós temos que é necessário notificar e acompanhar para que assim seja possível promover uma redução de novas ocorrências. Mas, como dito anteriormente, não é só acompanhar, você deve acompanhar de forma correta a execução de condutas ético-burocráticas, que, no caso, não só fazer o preenchimento, porque existe muitas vezes o preenchimento, mas a falta de preenchimento correto das informações necessárias. E como contribuição, que eu trouxe a área de enfermagem por ser a minha área em questão, sabendo-se que, como a enfermagem ela promove o cuidado voltado para as respostas humanas, trabalhar com abordagem multidisciplinar diante de uma agressão faz com que ocorra o cuidado integrado dentro do contexto de saúde dessas vítimas. Consequentemente, você vai auxiliar a resolver não somente as marcas físicas, como também o contexto em que a vítima está inserida, de forma que possa trabalhar a prevenção, a promoção e a recuperação de saúde, reafirmando a necessidade de cuidado que não cabe somente à atenção primária. E por ser multidisciplinar, irá contribuir não só para uma área de conhecimento, mas para as demais áreas profissionais. E cabe lembrar também que é importante você apontar as falhas, porque a partir do momento que você as identifica, vai ser possível pensar em novas maneiras de solucioná-las ou até mesmo evitá-las, e identificar se algo que estava sendo feito anteriormente não foi suficiente para que resolva determinada situação. E essas aqui são as minhas referências, e muito obrigada. Olha aí, deu certo, Mônica, tá vendo? Deu. Parabéns pelo trabalho, pela temática. A temática de violência é uma temática muito importante para ser utilizada entre os profissionais de saúde, principalmente entre o pessoal da enfermagem, né? Que é um pessoal que trabalha bastante com a educação de saúde, com prevenção de ocorrências em relação tanto na atenção básica quanto em outras atenções, mas mais focado na atenção básica, com grupos de trabalho, e a enfermagem atua muito nessa área de educação, e poucos são os profissionais que estão correlacionados na atuação dessa área, principalmente nessa temática que é tão complicada, né? E eu sugiro você se quiser, dar continuidade nessa temática de atuação. Nós temos aqui na Universidade Federal de Pernambuco a Fiocruz, e que tem um programa de pós-graduação em todas as suas categorias, de lato sensu até doutorado, com a linha de atuação em violência. E é muito, inclusive com pós-doutorado e tudo, né, com bastantes pesquisas epidemiológicas relacionadas à área de violência. Se quiser dar continuidade, é interessante que você enverede por esse caminho aí, tá certo? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns, Mônica, pela apresentação. Agora vamos chamar Júlia Perito Alfredo para apresentar o trabalho intitulado de Manejo Emergencial de espinhas de peixe no trato aerodigestivo superior. Tudo bem, gente? Ô, Maria, Tudo. Tu tens o meu PowerPoint contigo, né? Tem aqui, sim. Tu consegue apresentar para mim, por favor? Certo, só um instante.
Tá bom. A Federal do Rio Grande do Norte aí, Maria, já voltou ou vai voltar agora em agosto? Então, a gente estava passando por um período suplementar que durou 6 semanas de aula remota, e aí a gente vai descongelar 2020.1, mas vai ser só de forma remota. Aí, prática hospitalar mesmo, pretende iniciar só a partir de janeiro. A gente nem começou nada ainda. Em Pernambuco, vamos começar a partir do dia 17 de agosto, até dezembro. Tudo É, remoto. o nosso vai começar a reiniciar, né? Dia 24 de agosto até 12 de dezembro. Depois vai ter algumas semaninhas aí de recesso, porque não pode chamar de férias, né? E aí em janeiro retorna depois. A Então Júlia é tá, gente. de Opa, Pelotas? eu sou de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Muito bem. Bem longinho de vocês. Bom, eu vou começar apresentando então. Meu nome é Júlia Perito, eu sou estudante de medicina da Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E junto com colegas meus, eu fiz um trabalho sobre o manejo emergencial de espinhas de peixe no trato aerodigestivo superior. Vou falar um pouquinho da introdução, então, que a ingestão de espinhas de peixe é um motivo muito comum pelo qual as pessoas se apresentam nos departamentos de emergência, tá? E enquanto a maioria é normalmente excretada sem quaisquer complicações, 10% dos casos avaliados apresentam retenção em alguma parte do trato gastrointestinal. Tá? A remoção dessas espinhas de peixe, então, desses corpos estranhos, quando elas estão profundamente alojadas na orofaringe ou na hipofaringe, ela pode ser perigosa e tecnicamente muito difícil de ser realizada. Tá? E se não for feita uma remoção segura, ela pode resultar em várias complicações críticas para o paciente. Os corpos estranhos então, de ossos de peixe, eles são mais frequentes encontrados na orofaringe, em caso de pacientes em idades inferiores a 40 anos de idade, tá? E no esôfago, então, eles vão ser encontrados em pacientes normalmente com mais de 40 anos de idade. Esse tipo de corpo estranho, ele normalmente não aparece em um exame físico, tá? Então, quando o médico, o enfermeiro vai lá fazer um exame físico nesses pacientes no departamento de emergência, são poucos os casos que eles vão conseguir sentir alguma coisa, tá? E já que normalmente esse exame físico dá como negativo, ele é normalmente seguido por exames de imagem. O mais comum nessas situações é a tomografia computadorizada. Eu vou explicar mais tarde por que a gente não usa o raio-x nesses casos, tá? Qual que é o objetivo, então, desse nosso estudo? Ele pretende reunir bibliografias para analisar o melhor método de remoção e tratamento em acidentes de espinhas de peixe no trato aerodigestivo superior, tá? Quais foram os métodos, então, que nós usamos nessa pesquisa? A gente analisou 47 artigos no total, indexados pelos escritores DEX, trato aerodigestivo, ou de peixe e manejo, tá? E após a gente aplicar os fatores de inclusão e exclusão, restaram 21 artigos, que nós usamos como embasamento para o nosso estudo. Como fator de inclusão, a gente usou estudos com pacientes que se apresentavam no departamento de emergência com queixas de ingestão de espinha de peixe, e a gente quis abranger uma idade desde os 6 anos de idade até os 65, para a gente ter bastante dados bem completinhos, tá? E a gente observou estudos dos últimos 5 anos. Como critérios de exclusão, então, nós usamos pacientes com a espinha alocada em áreas fora das analisadas nesse estudo, ou seja, outras áreas sem ser o trato aerodigestivo superior. Que resultados que a gente achou, então, nessa pesquisa? Nós reunimos estudos acerca da ingestão acidental de osso de peixe, sua localização e técnicas de remoção, tá? Nós evidenciamos, então, uma variação na localização de acordo com o tamanho das espinhas, tá, que foram ingeridas, e a idade do paciente.
O principal sítio, então, de alojamento das espinhas foi a orofaringe, tá? Com uma prevalência de 66,8% dos casos. Mais precisamente na orofaringe, essas espinhas se alocaram nas valéculas glossoepigóticas e nas tonsilas palatinas, tá? Foram os dois locais que elas mais se encontraram nesses casos que a gente analisou. E dos pacientes, então, submetidos aos exames de imagens, como eu comentei anteriormente, apenas 35,3% apresentaram no raio-x imagem das espinhas. Esse fato se dá, então, devido à radioopacidade do corpo estranho, associada ao sítio de alojamento, ao tamanho da espinha e à idade do paciente. Em relação aos métodos de remoção, então, 64,6% dos pacientes foram submetidos à nasofibrolaringoscopia, tá? Que foi a técnica, então, que eu vou falar depois na conclusão, mais efetiva com menos contraindicações. 6,5, então, foram submetidos à remoção transoral dessas espinhas de peixe, e os demais não passaram por remoção alguma, ela foi expelida naturalmente pelo corpo. Em relação, então, aos pacientes que a gente analisou, depois do acompanhamento adequado feito após a remoção da espinha, 100% deles relataram a resolução completa dos sintomas em 10 dias, tá? Como conclusão, então, o que a gente tirou desse estudo? Nós concluímos que os exames de imagem, então, para detecção da localidade dessa espinha de peixe, são ineficientes na detecção desse tipo de acidente, eles não funcionam, tá? A demora, então, para a remoção do corpo estranho pode trazer riscos acentuados e complicações ao paciente, tá? Então, um acidente simples, como ingerir uma espinha de peixe, pode se tornar um grave problema de saúde. E o melhor método que a gente achou, então, é o de diagnóstico e tratamento pela nasofibrolaringoscopia, tá? Que apresentou a menor taxa de complicação e obteve uma maior taxa de sucesso. Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Interessante, Júlia, interessante o seu trabalho, né? E eu fico só me lembrando aqui o que fez eu enveredar pela área de urgência e emergência. Foi justamente uma espinha de peixe na minha mãe, que ela não chegou a broncoaspirar, mas eu tive que fazer a manobra de Heimlich quando eu tinha 15 anos de idade. A minha mãe teve um bloqueio de via aérea superior por causa de uma espinha de peixe. E aí eu gostei daquilo que eu tinha aprendido e aí comecei a estudar urgência e emergência ainda na adolescência, e depois de profissional eu comecei a estudar e andar nessa área. Sequer eu sabia que tinha um descritor nessa característica. Interessante. E deve ser Foi difícil achar. Deve ser pela sua localidade, deve ter uma incidência muito elevada, né? Eu já fui em Pelota 2 vezes e conheço o Rio Grande do Sul um pouco, mas conheço, né? Então, é um local muito susceptível o consumo é muito alto, né, de peixe, de crustáceos. Sim. Então, você deve ter uma incidência muito elevada nesses casos. Parabéns pelo trabalho. E muito obrigada. Manejo de vias aéreas eu gosto bastante, né? Amanhã a gente vai fazer até um encontro de novo sobre manejo de vias aéreas, e depois a gente vai convidar vários colegas aí de todas as áreas para discutir manejo de vias aéreas nas suas particularidades. Né? Que legal. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Parabéns, Júlia, pela apresentação. Agora eu chamo Laís Costa Matias para apresentar o seu trabalho intitulado de Análise Epidemiológica de Queimaduras na Faixa Etária Pediátrica entre 2015 e 2019, um estudo acerca da região Nordeste. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Então, eu sou Laís Costa Matias, eu sou estudante de medicina da Universidade de Tiradentes, em Sergipe. Eu tive alguns probleminhas técnicos, então vou pedir para a monitora projetar para mim o slide, por favor. Estamos colocando.
Pronto. Então, como foi dito, o meu tema é análise epidemiológica de queimaduras na faixa etária pediátrica entre 2015 e 2019, um estudo acerca da região Nordeste. Pode passar, por favor. Bom, inicialmente, as queimaduras, elas são lesões teciduais que nas crianças vão ocorrer principalmente por líquidos supraaquecidos, mas também por outras causas traumáticas, como corrente elétrica, produtos químicos e também elementos radioativos. Na maioria dos casos, nas crianças, as queimaduras vão ocorrer em ambientes domésticos. E a clínica ela vai ser muito variada. Ela vai variar desde uma lesão local, como a flictene na pele, até mesmo a lesões mais graves que levem a complicações sistêmicas, como distúrbios hidroeletrolíticos, alterações metabólicas, complicações infecciosas, choque hipovolêmico, entre outros. É importante chamar a atenção para esse tema, porque as lesões teciduais causadas por queimadura, elas vão ser a quarta causa de morte em crianças no Brasil e em outros países, como nos Estados Unidos, vindo atrás apenas das lesões traumáticas, como, por exemplo, um acidente de carro. E outra coisa também é que os óbitos, as crianças, elas são mais vulneráveis aos óbitos por queimadura do que os adultos, porque elas vão ter uma imaturidade musculoesquelética e também imunológica. Sobre o objetivo do trabalho é caracterizar a prevalência de queimadura na faixa etária pediátrica durante os anos de 2015 e 2019 na região Nordeste. Pode passar, por favor. Os métodos utilizados, foi feito um estudo epidemiológico com dados obtidos do Sistema de Informação Hospitalar do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, que é o DataSUS. Pode passar. E os resultados encontrados foi que no Nordeste, durante esse período, existe um total de 7.520 internamentos por queimadura nas crianças. Foi a região com o maior número de casos, com 29,39% do total, e Pernambuco foi o estado com maior incidência da região, 54,72%. Durante a confecção do trabalho, houve um questionamento dos autores sobre a causa desse número elevado de casos, se existia uma época do ano específica para maior prevalência, principalmente pensando-se nas festividades juninas, na cultura das fogueiras e dos fogos, e ao se analisar ano e mês de atendimento, percebeu-se que não havia esse período específico, que o número de casos era bem distribuído de forma uniforme durante todo o ano, que demonstra que existia uma falha instaurado e que é um problema realmente de saúde pública. Pode passar. Além disso, a faixa etária mais acometida foi de 1 a 4 anos, com 68,08% do total. Os fatores que justificam essa faixa etária são características próprias do desenvolvimento infantil. As crianças nessa idade, elas são mais imaturas, curiosas, não possuem uma noção sobre segurança e proteção relacionado ao meio, e também isso é potencializado pela supervisão inadequada dos pais. O sexo mais atingido foi o masculino, com 58,69% do total, que dá uma razão de 1,4 para 1 entre os sexos. Isso ocorre porque os meninos eles estão mais expostos por haver uma diferença de comportamento entre os sexos e também por fatores culturais, onde os homens eles acabam tendo mais liberdade e as mulheres elas são mais vigiadas. A etnia mais prevalente foi a parda, com 95,11% do total. Pode passar. No âmbito dos óbitos, foi a região com o segundo maior número, 25 casos durante esse período. Primeiro foi a região sudeste e a taxa de mortalidade foi de 0,33%. Pernambuco, ele também foi da região, o estado que teve o maior número de óbitos. Foram 14 óbitos dos 25 em Pernambuco. Avaliando-se os estudos nacionais e internacionais sobre a taxa de mortalidade, eles são muito variáveis. Existem estudos que mostram de 1 a 1,6%, outros que têm taxas mais altas, como 4,8% a 11,7%. Então, no geral, observou-se que a taxa de mortalidade da região Nordeste, apesar do número de casos, ela é reduzida, e isso mostra uma eficácia no manejo dos pacientes. Os dados analisados, eles vão corroborar na literatura sobre sexo e faixa etária, mas eles vão discordar na mortalidade. Pode passar, por favor. A conclusão que a gente tem desse trabalho é que ainda existem poucos dados epidemiológicos na literatura sobre
as queimaduras na faixa etária pediátrica, e esse tema é uma causa comum de mortalidade evitável nas crianças, porque através de medidas preventivas simples, como a adequação do ambiente e também a supervisão adequada dos pais, pode evitar as maiores complicações nas crianças. Pode passar, por favor. E as contribuições para a categoria profissional, no meu caso a medicina, seria a conscientização do corpo clínico e da sociedade civil sobre o tema, a importância dele, e alertar os pediatras sobre a necessidade de orientação aos responsáveis. Outra coisa que foi avaliada foi que o principal instrumento utilizado pelos pediatras para fazer essa orientação aos pais é a caderneta de saúde da criança, que é um direito tanto da criança quanto dos pais, e na parte de orientação aos pais, que fala sobre prevenção de acidentes, na faixa etária mais acometida, não se cita a prevenção de queimaduras. Então, a gente vê que é um problema também da gestão da saúde. E a gente sabe que com a prevenção, a gente vai conseguir evitar e diminuir as maiores complicações nas crianças, seja ela física, psicológica ou social, como a gente também vai conseguir uma economia de verba que pode ser utilizada em outros âmbitos da saúde mais fragilizados e que não podem ser evitados. Com isso eu concluo o meu trabalho, gostaria de agradecer muito pela oportunidade e é isso. Laís, você é de onde, Laís, mesmo? Eu faço minha faculdade em Aracaju, Sergipe, mas eu sou da Bahia. Laís, deixa eu te falar umas pequenas observações quando a gente trabalha com dados terciários. Você pode trabalhar com dado primário, que são os dados coletados individualmente de uma pessoa. Você pode trabalhar com dados secundários, que são prontuários. Quando você terminar seu curso de medicina, você vai preencher o prontuário de um paciente e ele vai ficar arquivado e eu, como pesquisador, posso coletar ele lá. E você pode trabalhar com dados terciários, que são estatísticas produzidas por dados secundários, que é o caso do prontuário que o médico, que o enfermeiro, que o fisioterapeuta, que o técnico, todo mundo preenche, não é? Esses dados terciários são o que você usou. E aí é importante que você pegue esses dados e não use apenas uma análise descritiva dos dados. Porque a análise descritiva de um dado primário, que é o mais robusto, ela já em si já não representa para a gente muita informação acadêmica. E quando a gente usa dados terciários, aí a análise estatística descritiva, ela representa menos dados ainda. Então, é importante que você sente com o seu orientador, pegue os seus dados que você coletou do DataSUS, que é um banco excepcional para fazer pesquisa, e veja qual a melhor análise estatística que você pode, para que você possa extrair as informações mais robustas. E assim você chegar a conclusões mais detalhadas, minuciosas do seu trabalho, que é um trabalho de suma importância. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você citou lá que a prevalência é muito elevada em Pernambuco, é fato, todos nós sabemos. As festas juninas contribuem bastante para isso, tanto em vista que a gente tem aqui, no maior hospital do Nordeste de trauma, só o setor todo de queimadura, não é? Mas a gente precisa de um detalhe estatístico que corrobore essa informação. E só a porcentagem não dá para você a condição de você dizer isso de forma enfática, entendeu, Laís? Então, é importante que você refaça as suas análises do ponto de vista estatístico e chegue a várias outras conclusões. E assim, inclusive, seu artigo pode ser até inclusive, se você desejar no futuro próximo, né, pegar, transformar junto com o seu orientador em um bom artigo e publicar numa boa revista. A Revista Brasileira de Queimaduras é, se eu não me engano, B1.
E tem pouco artigo publicado na área de queimaduras. Acho que é uma temática que as pessoas não gostam muito, não sei por quê. Né? Infelizmente, tem poucas pesquisas, você mesmo identificou. E quando a gente vai para a pediatria, é menor ainda. Então, eu apenas estou lhe dando uma orientação técnica e acadêmica do ponto de vista estatístico. Que eu também sou professor de estatística, também tenho uma especialização em estatística e ministro essa aula para os alunos da pós-graduação, inclusive médico, fisioterapeuta e tudo mais. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que foi muito trabalho mexer no banco de dados DataSUS, mas dê continuidade, porque é um trabalho que você pode ganhar uma publicação dele. Já que começou, já perdeu o tempo mesmo, né? Já que começou, tem continuidade para você não colocar ele só no arquivo, entendeu, Laís? Parabéns, viu? E a gente Muito obrigada. à noite. Muito obrigada. Boa tarde. Parabéns, Laís, pelo trabalho. Agora eu chamo aqui Melina Even Silva da Costa para a apresentação do trabalho intitulado de Restrição de Movimento da coluna no atendimento pré-hospitalar, um relato de experiência de uma aula remota. Quem é agora, Maria? Não, Melina tá sem som. Cadê você, Melina? Ela que está com problema na câmera é... Não, era a Laís, mas ela apresentou pelo celular. Agora. Melina, tá rolando o seu vídeo, mas não tá saindo áudio. Melina, saia da sala e entre de novo. Aperte em cima só no site, dê um enter no site, você sai e entra automaticamente. Quer passar para o próximo, Maria? Aí depois, quando ela voltar... Pronto, pode ser. Então, a próxima a apresentar é Adriane Pimentel Lopes de Oliveira, com o trabalho Vocês estão intitulado... ouvindo minha voz? Pronto. Graças a Deus. Pronto. Pode colocar meu slide? Podemos, só um instante. A Melina é de onde, Melina? Eu sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Muito bem. Me tira só uma curiosidade, vocês que de Pelotas aí, de Juazeiro, da Bahia, como é que vocês ficaram sabendo do simpósio? Vocês viram onde? Pelo Instagram. Foi? É porque a galera vai marcando o outro, né? Vai marcando... Entendi. Pronto, posso começar? Pode ser. Boa tarde, meu nome é Melina Even, eu sou estudante do 6º semestre de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, URCA, e, como eu falei, sou da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Hoje eu trouxe para vocês meu trabalho, cujo tema é Restrição do Movimento da Coluna no Atendimento Pré-Hospitalar, um relato de experiência de uma aula remota. Pode passar. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre a restrição do movimento da coluna vertebral. O colar cervical e a prancha rígida, juntamente com os tirantes e os imobilizadores da cabeça, têm sido empregados no atendimento pré-hospitalar há mais de 50 anos. Epidemiologicamente falando, a incidência de trauma raquimedular aproximadamente de 12 casos por 100
1.000 pessoas por ano. E essa variável ela pode mudar com a idade. Os traumas mais comuns são quedas, com 60%, e acidentes automobilísticos, com 21%. Pode passar. As técnicas atuais, elas limitam e reduzem o movimento da coluna, mas ela não favorece totalmente a imobilização. Com isso, o termo mais apropriado é restrição do movimento da coluna vertebral, como sigla RMC, do que só apenas imobilização da coluna vertebral. Se o paciente, naquela cinemática, indicar RMC, o colar cervical ele deve ser do tamanho adequado. Mas a gente pode pensar, quando é que o paciente indica RMC? O paciente indica RMC em adultos acima de 65 anos, traumas vesicais, traumas viscerais torácicos e abdominais, quando há uma depressão do nível de consciência, em queimaduras extremas e também em deformidades da coluna vertebral. Essas indicações, elas podem estar indicando que o paciente necessita da técnica de RMC. Pode passar. Quando o paciente indica RMC, sabemos que na indicação de RMC, a coluna deve estar neutra. Cabeça, pescoço e tronco, eles devem estar totalmente alinhados. Com isso, utilizamos os dispositivos de extricação e transporte do paciente. Nos dispositivos de extricação, temos a prancha rígida e a prancha scoop. Nos dispositivos de transporte, temos a própria maca da ambulância e a maca a vácuo. Os pacientes, nesses protocolos, são recomendados que os pacientes fiquem apenas 30 minutos sob a maca, a prancha rígida, pois elas podem causar danos a esses pacientes. Quais danos elas podem causar? O aumento da PIC e até mesmo uma lesão por pressão de primeiro grau. Pode passar. Contudo, o meu estudo tem o objetivo de descrever a experiência de acadêmicos da área de saúde, que são membros da Liga Multidisciplinar de Trauma do Cariri, que é uma liga que temos na nossa Universidade Regional do Cariri, e descrever, né, uma aula remota que tivemos sobre a restrição do movimento da coluna no atendimento pré-hospitalar. Pode passar. Contudo, o meu trabalho é um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que relata a experiência de nós, acadêmicos de enfermagem e de medicina, numa aula remota da Liga Multidisciplinar de Trauma do Cariri, proporcionada pela Universidade Regional do Cariri. Essa aula remota ocorreu no mês de junho de 2020, pela ferramenta do Google Meet. Nós somos em 23 alunos, né? Dentre eles temos acadêmicos de enfermagem e de medicina e 10 professores colaboradores da Liga. Dentre eles temos médicos, enfermeiros e também fisioterapeutas. Pode passar. Esses são um dos protocolos que utilizamos na aula de restrição do movimento da coluna. Temos protocolos do Canadá, protocolos da África do Sul, do Reino Unido, dentre outros. Esse aqui mais abaixo, como vocês podem ver na imagem, é aqui no Brasil e foi feito no ano passado, no mês de setembro. Pode passar. Contudo, na nossa reunião, anteriormente, foi-nos fornecidos os protocolos para termos conhecimento sobre a restrição do movimento da coluna, e na aula remota foi-nos abordados inicialmente uma retomada, uma revisão da coluna vertebral, da anatomia da coluna vertebral, né? E depois foi-nos apresentado esses protocolos de RMC mundiais e as nossas adaptações locais aqui no Brasil. E foi instigada uma reflexão crítica nossa dos discentes, né? Sobre esses novos protocolos. Com isso, discutimos sobre os dispositivos de extricação e de transporte. Pode passar. Portanto, com essa experiência,
para nós, ligantes, né, nos auxiliou para estarmos por dentro dos novos protocolos, das novas técnicas, né, de RMC, e também para contribuir para a nossa formação como futuros profissionais. Pode passar. Aqui eu trago para vocês o Instagram da nossa liga, que é Lintrac Urca. Vocês lá podem entrar em contato e sempre fazemos 2 postagens por semana, sempre nessa mesma temática. E também lá sempre estamos postando lives e também mini cursos. E para mais informações, vocês podem acessar o nosso Instagram. Obrigada. Muito bem, Melina. Então, a galera deu uma aula lá de movimentação, de restrição, né? Mostrou os protocolos lá do Nexo em diante, e aí você resolveu fazer o resumo de um relato de experiência. Isso. Muito bem. Me diga uma coisa, a liga é coordenada por quais professores? Porque uma liga, ela tem que ser organizada e coordenada por estudantes. Isso. Uma liga não é coordenada por professores. Uhum. Aqui na universidade nós temos algumas ligas, mas o nosso centro, como ele é da Universidade Federal, mas é afastado do campo principal, é muito pequeno, então os alunos ainda não se organizaram para criar uma liga. Mas me diga só um esclarecimento. Como fica o acesso dos outros alunos que fogem a essas 2 áreas nos cursos da liga que são produzidos? Eles podem participar ou não? Podem sim, é aberto ao público. Na verdade, a gente vai começar a dar esses cursos agora no 2º semestre, porque a gente encerrou nas atividades do 1º semestre da Liga e fizemos o calendário para o próximo semestre, e que será agora, começar, né, em agosto, e decidiu, né, fazer lives e mini cursos e proporcionar para toda a área da saúde, porque nossa liga ela é multidisciplinar. Agora só temos discentes de enfermagem e medicina, porém temos professores e colaboradores fisioterapeutas também. A gente é uma liga nova da nossa universidade, mas a gente está trazendo toda a equipe multidisciplinar, que é essa nossa proposta, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos também, para estar no nosso grupo também, para ver como essas outras áreas atuam também no trauma, né? Muito bem. O Laboratório de Urgência e Emergência e o nosso núcleo de estudos em emergência está disponível aí para ajudar vocês. Tá certo? Um abraço. Obrigada. Então, parabéns, Melina, pela apresentação. E agora eu chamo Adriane Pimentel Lopes de Oliveira, com um trabalho intitulado de Atualizações das Diretrizes do American Heart Association para a ressuscitação cardiopulmonar na emergência. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão ouvindo? Sim. Deixa eu ver. É só eu abrir o slide, né? Aqui. Isso. Tá aparecendo? Ainda não. Não? Você colocou para tela cheia? Coloquei. Tá vindo pelo fio, tem calma que ele chega. Tá aparecendo? Aqui no Meet você colocou qual a opção de apresentação? Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho que colocar a tela inteira, né? Isso, janela inteira, isso mesmo. Acho que...
Assim, né? Tá aparecendo agora? Ainda não. Você quer que a gente coloque aqui para rodar? Eu acho que é melhor. Pronto, a gente coloca aqui, sem problema. Certo. Você é de onde? Dirca, é? É Adriane Pimentel, meu nome. Eu sou enfermeira pela São Miguel. Eu sou de Carpina, Pernambuco. Muito bem. Posso começar? Pode, fica à vontade. O meu trabalho é sobre atualizações das diretrizes da American Heart Association para a ressuscitação cardiopulmonar na emergência. Pode passar. A parada cardiorrespiratória, ela é uma intercorrência imprevisível de emergência na qual ocorre a irresponsividade aos estímulos e a suspensão de batimentos cardíacos com a privação dos movimentos respiratórios. Pode passar. O objetivo desse trabalho foi apresentar e revisar atualizações e diretrizes realizadas pela RA, destacando as atuações do enfermeiro frente à colaboração de qualidade da circunstância da parada cardiorrespiratória. Pode passar. O método do meu trabalho, eu usei o método descritivo, usei as informações virtuais em saúde de LACS, Medline, Cielo e Scopus, utilizei as palavras-chave enfermagem, parada cardíaca, reanimação cardiopulmonar, aspirei o conhecimento qualitativo, colaborando para o conhecimento técnico, expandindo a exploração acerca do tema avisado, com enfoque nas revisões narrativas da literatura, aportada nas diretrizes da RCP, publicadas no ano de 2019, da American Heart Association sobre a ressuscitação cardiopulmonar, com um enfoque no papel do enfermeiro durante uma parada cardiorrespiratória. Pode passar. Os resultados. Através dos resultados, pôde-se verificar que as atualizações de novas diretrizes da RCP, ela otimiza a reanimação, trazendo, através de estudos, novas formas e ajustes de se propiciar uma sobrevida maior aos pacientes de parada cardíaca. Pode passar. Eu observei durante a pesquisa as atualizações e pontuei algumas, de suma importância. Em casos da utilização da via aérea avançada, é possível usar uma via aérea extraglótica em pacientes adultos, com uma parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar, com uma situação de menor taxa de êxito no resultado de intubação traqueal, ou em casos de limitação da formação da equipe profissional presente, sendo em uma sistematização regionalizada ou referenciada na disposição para a implementação do tubo endotraqueal. Pode passar. E ao empregar o uso de uma via aérea superior avançada, pode-se utilizar um tubo endotraqueal em vítimas de parada cardiorrespiratória em condições de uma elevada chance de sucedimento da intubação traqueal e em situações favoráveis de profissionais habilitados para a execução de um tubo endotraqueal. Pode passar. Em relação à administração de medicamentos, as diretrizes atualizadas da AHA, ela expõe que é recomendado que seja redigida a epinefrina em vítimas com paradas cardíacas, sendo precedente a administração de 1 mg a cada 3 a 5 minutos. Observou-se que a vasopressina ela pode ser utilizada na parada cardíaca, porém, ela não proporciona um benefício substituindo a epinefrina. É que, em associação do planejamento do tempo relacionado à parada cardíaca com ritmo não chocável, é possível fornecer a administração da epinefrina instantaneamente. Nos casos de ritmo chocável,
pode ser administrada a epinefrina após a realização da desfibrilação inicial com falhas. Pode passar. A conclusão, diante de uma parada cardíaca, a ressuscitação cardiorrespiratória ela é imprescindível para o regresso da circulação natural, pois através dela, através da compressão torácica, com profundidade pertinente e contínua, possibilita o retorno do tórax depois de cada compressão, como meio de diminuir as interrupções e obter uma ventilação exorbitante. Pode passar. E a contribuição para a enfermagem. As novas diretrizes da ARRA 2019-2017, elas indicam a necessidade de capacitações adequadas e constantes para profissionais de saúde, como se faz necessário o uso contínuo do aprofundamento dos saberes, visto que os profissionais de enfermagem eles têm grande incumbência para os cuidados referentes ao paciente em RCP, pois eles realizam assistência contínua às vítimas antes e após os procedimentos, proporcionando um cuidado integralizado. É isso. Obrigada. Adriane, não é? Adriane? Adriane. É porque tá no seu nome aqui, tá Drica. Bom, eu fui só olhar lá os nomes corretos. Parabéns pelo trabalho. Os protocolos de atualização da American Heart são muito importantes e basicamente norteiam toda a estrutura de reanimação cardiopulmonar, manejo de vias aéreas, não só nos Estados Unidos, mas como em boa parte do mundo todo. Não é? Eu acho que só o a parte da Europa que usa um protocolo independente, que é do guideline europeu. Mas fora isso, o Brasil ele tem costume de usar o guideline da American Heart e usar o guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é importante que você melhore os seus resultados. O resultado de um trabalho de revisão, ele corresponde ao que, de fato, você encontrou. Então, eu vi que nos seus resultados, o que a gente espera de um resultado de um trabalho de revisão? A gente espera que a pessoa diga quantos artigos ele achou com aquela temática, quantos ele incluiu e quantos ele excluiu do trabalho. E por que ele excluiu? Né? Principalmente quando é uma revisão integrativa. Numa revisão sistemática é diferente. Uma revisão sistemática é uma metodologia muito mais robusta e aí tem que ter muito mais detalhe. Mas numa revisão integrativa você precisa deixar claro para o leitor o que você de fato encontrou quando você fez as buscas com os indicadores, com os descritores que você usou, tá certo? Então, sim, você dá uma melhorada no seu resultado, porque aí ele fica para o leitor mais interpretativo, é uma observação acadêmica, técnica, para que você... E aí dê continuidade à escrita do seu texto mais volumosa, que em breve você vai receber um e-mail pedindo o texto para participar do e-book para aqueles que desejarem. Tá certo? Parabéns, novamente. Obrigada. E parabéns a todos vocês, né? Isso, Maria. Tem mais alguma, Maria? Não, finalizamos com ela. Parabéns a todos vocês pela apresentação. Agradecer ao trabalho de vocês aí. Agradecer às monitoras. Quem está hoje, Maria? Só você? Não, estamos eu, Rayana e Ana Cláudia hoje. Agradecer a você, a Rayana e a Ana Cláudia pela colaboração da monitoria, a todos que apresentaram o trabalho. Como eu falei, em breve vocês devem estar recebendo e-mail, porque nós estamos tentando, junto com a editora, não é certo ainda, mas a gente está tentando, a produção de um e-book para esses trabalhos que foram submetidos. Quem submeteu o artigo, os artigos vão ser avaliados ainda, não foi ainda, não fiz nem sequer uma triagem dos artigos, então a gente ainda vai fazer a leitura acadêmica, a leitura técnica e a correção vernacular
para se submeter à revista e a relação de vocês com a revista, como foi acordado e definido no edital lá no início das inscrições do simpósio, tá certo? Se vocês, meninas, quiserem fazer uma palavra e a gente fecha. Então, gente, em nome do CIMUI, a gente agradece ao professor Augusto Barreto pela disponibilidade em ser avaliador desses 2 dias de trabalho pelo segundo CIMUI. E, em nome dos monitores dessa sala, também agradeço a oportunidade da Liga de Urgência e Emergência da UFPE, em a gente poder tá tendo a oportunidade de atuar como monitores e ter tamanho enriquecimento, né, com essa participação. E lembrar a todos os participantes que mais tarde também tem palestras ainda, e como o professor falou, vai ocorrer apenas em um canal, que é o canal de Augusto Barreto, do professor, e então a gente se encontra mais tarde nas palestras. Boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada pela oportunidade.